Hoje eu vou começar uma nova gravação. E a partir de hoje eu vou começar a gravar só no computador. Então, qualquer coisa que eu for gravar, não vou mais gravar pelo gravador do celular. Vou gravar apenas pelo computador, porque eu, além de perder o que eu tinha gravado normalmente do livro do Winnicott, eu perdi o que eu gravei a mais do Winnicott. E eram quase 40 minutos de leitura e eu fiquei muito chateada. Mas hoje eu vou começar a ler o Megera Domada do Shakespeare. Então, faz parte das comédias. Eu vou fazer por blocos. Eu vou começar pelo bloco das comédias e aí não vai ter uma ordem, mas eu vou fazer uma ordem por blocos, não por necessariamente por títulos, dentro desses mesmos blocos. Essa tradução é do Miller Fernandes, da LPM, e é uma edição boa. É isso aí. Vamos começar com ela. Eles começam dando uma entrada falando da vida e obra do Shakespeare. William Shakespeare nasceu em Stratford-upon-Avon, não sei como pronuncia, na Inglaterra, em 23 de abril de 1564, filho de John Shakespeare e Mary Arden. John Shakespeare era um rico comerciante, além de ter ocupado vários cargos da administração da cidade. Mary Arden era oriunda de uma família cultivada. Pouco se sabe da infância e da juventude de Shakespeare, mas imagina-se que tenha frequentado a escola primária King Edward VI, onde era aprendido latim e literatura. Em dezembro de 1582, Shakespeare casou-se com Anne Hathaway, filha de um fazendeiro das redondezas. Tiveram 3 filhos. A partir de 1592, os dados biográficos são mais abundantes. Em março, estreou no Rose Theatre de Londres uma peça chamada Harry VI, de muito sucesso, que foi provavelmente a primeira parte de Henrique VI. Em 1593, Shakespeare publicou o seu poema Vênus e Adonis, e no ano seguinte o poema O Estupro de Lucrécia. Acredita-se que nessa época Shakespeare já era um dramaturgo e um ator, já que os dramaturgos, na sua parte, também participavam na encenação de suas peças de sucesso. Dramaturgo de sucesso. Em 1594, após um período de poucas montagens em Londres, devido à peste, Shakespeare juntou-se à trupe de Lord Chamberlain, os dois mais célebres dramaturgos do período, Christopher Mallory e Thomas Kidd, respectivamente autores de O Judeu de Malta e Tragédia Espanhola, morreram por esta época, e Shakespeare encontrava-se pela primeira vez sem rival. Os teatros de madeira elisabetanos eram construções simples, a céu aberto, com um palco que se projetava à frente, em volta do qual se punha a plateia de pé. Ao fundo havia 2 portas, pelas quais atores entravam e saíam. Acima, uma sacada, que era usada quando tornava-se necessário mostrar uma cena que se passasse em uma ambientação secundária. Não havia cenário, o que abria toda uma gama de versáteis possibilidades, já que sem cortina a peça começava quando entrava o primeiro ator e terminava a saída do último. E simples objetos e peças de vestuário desempenhavam importantes funções para localizar a história. As ações se passavam muito rápido. Devido à proximidade com o público, trejeitos e expressões dos atores, todos homens, podiam ser facilmente apreciados. As companhias teatrais eram formadas por 10 a 15 membros e funcionavam como cooperativas. Todos recebiam participações nos lucros. Escrevia-se, portanto, tendo em mente cada integrante da companhia. Em 1594, Shakespeare já havia escrito as 3 partes de Henrique VI, Ricardo III, Tito Andrônico, 2 Cavalheiros de Verona, Trabalhos de Amor Perdidos, A Comédia dos Erros e A Megera Domada. Em 1596, morreu o único filho homem de Shakespeare, Hamlet. Logo em seguida, ele escreveu as 2 peças mais famosas, Romeu e Julieta, a qual seguiram-se Sonho de uma Noite de Verão, Ricardo II e O Mercador de Veneza. Henrique IV, na qual aparece Falstaff, seu mais famoso personagem cômico, foi escrita entre 1597 e 1598.
No Natal de 1598, a companhia construiu uma nova casa de espetáculos na margem sul do Tamisa. Os custos foram divididos pelos diretores da companhia, entre os quais Shakespeare, que provavelmente já tinha alguma fortuna. Nascia o Globe Theatre. Também é de 1598 o reconhecimento de Shakespeare como o mais importante dramaturgo de língua inglesa. Suas peças, além de atraírem milhares de espectadores para os teatros de madeira, eram impressas e vendidas sob a forma de livro, às vezes até mesmo pirateados. Seguiram-se Henrique V, Como Gostais, Júlio César, a primeira das suas tragédias na maturidade, Troilo e Cressida, As Alegres Matronas de Windsor, Hamlet e Noite de Reis. Shakespeare escreveu a maior parte dos papéis principais de suas tragédias para Richard Burbage, sócio e ator, que primeiro se destacou com Ricardo III. Em março de 1603, morreu a Rainha Elizabeth. A companhia havia encenado diversas peças para ela, mas seu sucessor, o rei James, contratou-a em caráter permanente. Ela tornou-se conhecida como Kingsmen, Homens do Rei. Eles encenaram diversas vezes na corte e prosperaram financeiramente. Seguiram-se Bem está o que bem acabe, Medida por Medida, suas comédias mais sombrias. Otelo, Macbeth, Rei Lear, Antônio e Cleópatra e Coriolano. A partir de 1601, Shakespeare escreveu menos. Em 1608, a Kingsman comprou uma segunda casa de espetáculos, um teatro privado em Blackfriars, eu acho que é assim que pronuncia. Nesses teatros privados, as peças eram encenadas em ambientes fechados. O ingresso custava mais do que nas casas públicas de espetáculos e o público, consequentemente, era mais seleto. Parece ter sido nessa época que Shakespeare aposentou-se dos palcos. Seu nome não aparece na lista de atores a partir de 1607. Voltou a viver em Stratford, onde era considerado um dos mais ilustres cidadãos. Escreveu então 4 tragicomédias, subgênero que começava a ganhar espaço: Péricles, Cimbelino, Conto de Inverno e A Tempestade, sendo esta última foi encenada na corte em 1611. Shakespeare morreu em Stratford em 23 de abril de 1616. Foi enterrado na parte da igreja reservada ao clero e escreveu ao todo 38 peças, 164 sonetos e uma variedade de outros poemas. Suas peças destacam-se pela grandeza poética da linguagem, pela profundidade filosófica e pela complexa caracterização dos personagens. É considerado unanimemente um dos mais importantes autores de todos os tempos. Agora a gente tem uma parte de uma pequena nota, da tradução. Então, uma parte aqui do Miller Fernandes sobre a tradução. Passei boa parte da minha vida traduzindo furiosamente, sobretudo do inglês. Para ser mais preciso, até os 20 anos, quando traduzi um livro de Pierre Buck para o José Olímpio. O livro se chamava Dragon Seed e foi publicado com o nome de A Estirpe do Dragão. E como eu não tinha contato com o editor, foi acionado pelo intermediário, o escritor Antônio Pinto Nogueira de Ascioli Neto, diretor da revista O Cruzeiro, mediante 60% dos direitos. Depois disso, abandonei a profissão para nunca mais. Por ser trabalho exaustivo, anônimo, mal remunerado, só voltei à tradução em 1960 com a peça Good People, a Fábula de Brooklyn, de Irving Shaw, para o Teatro da Praça. Depois disso, traduzi mais 3 ou 4 peças, entre elas The Playboy of the Western World, uma obra-prima de tradução quase impossível devido à sua linguagem extremamente peculiar. Com a experiência que tenho hoje em vários ramos de atividade cultural, considero a tradução a mais difícil das empreitadas intelectuais. É mais difícil mesmo do que criar originais, embora, claro, não tão importante. E tanto isso é verdade que, no que me diz respeito, continuo a achar
aceitáveis alguns contos e outros trabalhos meus de 20 anos atrás, mas não teria coragem de assinar nenhuma de minhas traduções da mesma época. Só hoje sou, do ponto de vista cultural e profissional, suficientemente amadurecido para traduzir. As traduções, quase sem exceção, e não falo só do Brasil, têm tanto a ver com o original quanto uma filha tem a ver com o pai ou o filho a ver com a mãe. Lembram no todo o de onde saíram, mas para começo de conversa, quando adquirem como que um outro sexo. No Brasil, especialmente, o problema econômico é básico. Entre o ir e vir da tradução, perde-se o humor, a graça, o talento, a poesia, o pensamento e, mais que tudo, o estilo do autor. Fica dito, não se pode traduzir sem ter uma filosofia a respeito do assunto. Não se pode traduzir sem ter o mais absoluto respeito pelo original. E, paradoxalmente, sem o atrevimento ocasional de desrespeitar a letra do original exatamente para lhe captar melhor o espírito. Não se pode traduzir sem o mais amplo conhecimento da língua traduzida, mas, acima de tudo, sem o fácil domínio da língua para o qual se traduz. Não se pode traduzir sem cultura e também, contraditoriamente, não se pode traduzir quando se é um erudito, profissional, utilíssimo pelas informações que nos presta, que seria de nós sem os eruditos em Shakespeare, mas cuja tendência fatal é empalhar a borboleta. Não se pode traduzir sem intuição, não se pode traduzir sem ser escritor, com estilo próprio, originalidade sua, senso profissional, não se pode traduzir sem dignidade. Agora vamos para as personagens, tá? Sly, hospedeira, lord, primeiro caçador, segundo caçador, nobre, criado, atores, segundo comediante, primeiro criado, segundo criado, terceiro criado, pajem, Lucêncio, Trânio, Batista, Grêmio, Catarina, Hortêncio, Bianca, Biondello, Petrúquio, Curtis, Nathaniel, Felipe, José, Nicolau, Pedro, professor, o alfaiate, o Vicêncio e viúva. E assim começa a Megera do Mata. Prólogo, cena 1. A porta de uma cervejaria num prado. Sly. Vou te arrancar a pele, eu juro. Hospedeira. Um bom par de algemas, seu canalha. Sly. Canalha é você? Os Sly não são canalhas. Leia nas crônicas, vemos com Ricardo o Conquistador. Portanto, paucas palavras, deixe o mundo girar, estanca. Hospedeira. Paga ou não paga os copos que quebrou? Nenhum vintém. Por São Jerônimo, vai pra tua cama fria, vai te esquentar. Já sei o teu remédio, vou chamar o sentinela. Sly. Sentinela? O senta, né? E senta nela. E lhe responda com a lei. Não ceda um palmo, que ele venha devagar. Deita-se no chão e dorme. Soam trompas. Entra um lorde, vindo da caça, acompanhado de caçadores e criados. Lorde. Caçador, eu te recomendo. Trata bem de meus cães. O pobre Merriman até espuma de tão cansado. Bota o Clowder para cobrir a cadela de latido rouco. Você viu, meu rapaz, a esperteza de Silver na saída do bosque, quando todos os outros cães já estavam perdidos? Eu não venderia esse cão nem por 20 libras. Primeiro caçador. Ora, Sr. Bellman. É tão bom quanto ele. Ladra ao menor desvio de caminho e hoje, 2 vezes seguidas, conseguiu reencontrar um cheiro quase extinto. Confie em mim, é o melhor cão de todos os seus cachorros. Lorde, você está louco. Bastaria que Echo fosse tão rápido quanto ele e o valeria 20 vezes mais. Mas alimente-o bem, cuida igual de todos. Amanhã vamos caçar de novo. Primeiro caçador. Fique tranquilo, meu senhor. Lorde, descobrindo Sly. Que isso? Um morto ou um bêbado? Vê se respira. Segundo caçador. Respira, meu senhor. Se não estivesse tão quente de cerveja, isto seria uma cama demasiado fria para cair em sono tão profundo. Oh, animal monstruoso. Esse é o nobre, tá? Oh, animal monstruoso. Dorme como um porco, morte sombria, que fétida e nojenta é tua imagem. Senhores, quero fazer uma experiência com este bêbado. Que acham de o colocarmos numa cama, cobrindo-o com lençóis preciosos,
pondo-lhe anéis nos dedos e junto à cama, o mais delicioso dos banquetes, com criados atentos ao seu despertar, o mendigo não esqueceria logo a sua condição? Primeiro caçador: claro, senhor, não teria outra escolha. Segundo caçador: ficaria assombrado ao despertar. Lorde: como num sonho espantoso ou fabulosa fantasia, levem-no então, preparem bem a brincadeira, coloquem-no gentilmente no meu quarto melhor e enfeitem as paredes com os meus quadros mais belos, lavem-lhe a cabeça imunda em água quente e perfumada e queimem madeiras aromáticas para envolver de doçura o aposento. Tenham a música preparada para que, acordado, ouça sons delicados e celestes, e se por acaso conseguir falar, estejam prontos, com mesuras e reverências submissas. Abre aspas, que ordena a vossa honra, fecha aspas, um lhe apresentará a bacia de prata cheia de água de rosas, salpicada de flores, outro trará o jarro, e o terceiro a toalha, dizendo, abre aspas, a vossa honra não lhe agradaria agora refrescar as mãos, fecha aspas, que alguém tenha pronto um soberbo costume e lhe pergunte então que roupa ele prefere. Outro deve falar dos seus cães e cavalos e que sua mulher está inconsolável por tê-lo tão doente. Convençam-no de que esteve louco e quando ele insistir que se chama Sly, digam que sonha, pois é realmente um poderoso lorde. Façam isso, mas com habilidade, amáveis senhores. Se agirem em tudo com prudência, será passar um belo passatempo. Primeiro caçador: senhor, eu lhe garanto, vamos representar tão bem nosso papel que, por força de nossa habilidade, ele não poderá pensar ser menos do que aquilo que afirmamos que ele é. Lorde: peguem-no, pois, com cuidado e ao leito com ele, cada qual no seu posto. Quando ele acordar, Sly sai carregado pelos caçadores, soam trompas. Menino vai ver que trompa é essa que ressoa. Sai o criado. Talvez algum fidalgo amigo que pretenda, em meio a uma viagem um tanto longa, pedir repouso. Entra criado. Então, quem é? Criado: com permissão de vossa senhoria, comediantes, quem vem oferecer serviço? Lorde: diga-lhes que se aproximem. Entram os atores. E então, camaradas, são bem-vindos. Atores: agradecemos a vossa senhoria. Lorde: pretendem passar a noite aqui? E o segundo comediante diz: se for do agrado de vossa senhoria, aceitar nossos préstimos. Então o Lorde responde: de todo o coração, conheço este nosso companheiro, vi-o uma vez representando o filho mais velho de um senhor do campo, cortejava habilmente uma donzela nobre, esqueci o seu nome, mas esteja certo de que representou essa parte com grande aptidão e perfeita naturalidade. Primeiro comediante: acho que é o papel de Soto que vossa senhoria se refere. Lorde diz: esse mesmo, e você o fez magnífico. Bem, chegam mesmo em boa hora, pois estou preparando uma diversão na qual a perícia de vocês pode me ajudar muito. Está comigo um nobre que esta noite assistirá à representação, porém duvido que se controlem quando ele começar a agir de modo estranho, pois sua senhoria jamais assistiu a uma peça. Receio que tenham um acesso qualquer de hilaridade e o ofendam com isso. Aviso-os, pois, senhores, basta um sorriso para deixá-lo irritado. Primeiro comediante: nada tema, senhor, saberemos conter-nos, seja ele a criatura mais ridícula do mundo. E o Lorde responde: vai, garoto, mostra-lhe a despensa e dá boa acolhida a todos e a cada um, que não lhes falte nada do que há em minha casa. Então sai o criado com os atores a outro criado. Menino, procura meu pajem, Bartolomeu, e diz-lhe que se vista inteiramente de mulher. Isso feito, leva-o ao aposento do bêbado, sempre chamando-o de senhora e obedecendo-lhe como tal. Diz que, se quiser manter a minha estima, deve se comportar com atitude nobre e recatada como uma grande dama em frente ao esposo. Assim fará diante do bêbado, falando com voz doce, humilde e cortesia, dizendo, abre aspas, que deseja vossa honra e que ordena a fim de que esta simples dama dedicada à esposa possa mostrar seu afeto, testemunhar o seu amor, fecha aspas, e então, com abraços cheios de ternura e beijos tentadores, deve inclinar a cabeça sobre o peito dele
inundando-o de lágrimas de alegria, como se estivesse transbordando de felicidade por ver seu nobre senhor recobrar a razão depois de viver em delírio 2 vezes 7 anos, julgando ser apenas um pobre e desprezível vagabundo. E se o rapaz não tem o dom tão feminino de derramar lágrimas à vontade, uma cebola servirá ao mesmo fim. Deve ocultá-la num lenço, o qual, levado aos olhos, provará que chore lágrimas sentidas. Faça com que isso se realize o mais depressa possível. Depois darei mais instruções. Então sai o criado. Tenho certeza de que o rapaz usurpará a graça, a voz, os jeitos meneios de uma dama. Só quero vê-lo chamando o bêbado de esposo e meus criados contendo-se de rir enquanto prestam homenagens a esse simples campônio. Tenho que prepará-los. Com minha presença, espero conter-lhes o ânimo, brincalhão que de outro modo poderia chegar a não ser que extremo. Então ele sai. Então nós chegamos à cena 2. Um quarto de dormir na casa do Lorde. Entra o Sly vestido com uma esplêndida camisa de dormir, acompanhado de vários servidores. Mostram belas peças de vestuário, uma bacia, um jarro e diversos objetos de toucador. Então entra o Lorde vestido de criado. Sly: pelo amor de Deus, uma caneca de cerveja. Então o primeiro criado diz: não agradará a vossa senhoria uma taça de xerez? E o segundo criado: não quererá vossa honra provar destas conservas? E o terceiro criado: que traje vossa honra pretende vestir hoje? Sly: eu não sou Cristóvão Sly, não me chamem de honra nem de senhoria, nunca bebi xerez em toda a minha vida, e se querem me oferecer conservas, que sejam de carne de vaca. Também não venham perguntar que roupa quero usar, pois não tenho mais roupas do que corpo, mais meias do que pernas, nem mais sapatos do que pés. Isto é, às vezes tenho mais pés do que sapatos, que é quando meus dedos ficam olhando pelos buracos de couro. Pelos buracos do couro, né, na verdade. Então o Lorde responde: oh, que o céu faça cessar esse delírio de vossa senhoria. Oh, que um homem de poder e nascimento tão rico em possessões e autoestima esteja dominado por tão baixo espírito. E o Sly: querem dizer, então, que estou maluco? Que eu não sou Cristóvão Sly? Ah, ele falou eu sou Cristóvão Sly, né? Na primeira, eu li errado. Filho do velho Sly de Burton Ref, sei lá como é que pronuncia. Burton Ref. Mascate por parte de pai, fabricante de cartas por educação, domador de ursos por imitação e tendo-a de funileiro como minha atual profissão? Pergunta a Mariana Hecht, a cervejeira gorda lá de Wincott, se ela não me conhece. Se ela não disser que só de cerveja eu lhe devo 14 pences, então eu quero ser o mais mentiroso de todos os canalhas desta cristandade. Qual? Eu estou delirando? Olha aqui. Primeiro criado: isso é o que deixa triste sua esposa. E o segundo criado: isso é o que faz desolar seus servidores. Então o Lorde diz: é por isso, senhor, que teus parentes evitam esta mansão, assustados por teus estranhos desvarios. Ó nobre amo, relembra onde nasceste, faz voltar o desterro, os velhos pensamentos, e expulsa daqui os pensamentos vis, os sentimentos baixos. Olha como te atendem teus criados, cada um no seu posto, atentos ao menor gesto teu. Queres música? Pois ouve. Apolo toca música e logo nas gaiolas 10 rouxinóis o acompanham. Ou preferes dormir? Dar-te-emos um leito mais amplo e mais macio de que a cama sensual preparada em intenção de Semiramis. Dize que desejas apenas passear, encheremos de flores os caminhos. Preferes cavalgar? Teus cavalos serão logo encilhados com arreios de ouro e pedrarias. Amas a caça? Terás falcões que voarão mais alto e mais distante do que a cotovia matinal. Mas se queres caçar doutra maneira, teus cães obrigarão o azul a responder-lhes, e arrancarão ecos frementes do oco das montanhas. Primeiro criado diz que te agradam as corridas e terá
perdigueiros mais rápidos do que o cervo, mais velozes do que os antílopes de fôlego. E o segundo criado diz: gostas de quadros? Traremos imediatamente Adonis pintado às margens de um regato e uma citéria oculta por juncos que parecem mexer e farfalhar se ela respira. Então o Lorde diz: te mostraremos. Primeiro, quando virgem como foi pegada e seduzida. Mostraremos-lo quando virgem como foi pegada e seduzida, pintado com a mesma paixão com que o fato foi feito. Terceiro criado: ou Daphne correndo entre espinheiros, ferindo as pernas, que se juraria sangrarem e que, olhando isso, o triste Apolo chora, tal o primor com que foram pintados o sangue e as lágrimas. E o Lorde diz: tu és um nobre, e nada mais que um nobre, e tens uma esposa mais bela do que qualquer outra mulher na idade do mundo em que vivemos. E o primeiro criado continua: antes que as lágrimas que por ti derramou corressem invejosas, sucando-lhe a face encantadora, era a mais bela criatura deste mundo, e ainda assim não é inferior a qualquer outra. E o Sly: então sou um fidalgo e tenho tal esposa? Ou estou sonhando? Ou será que sonhei até agora? Dormindo eu não estou. Vejo, ouço, falo, só respiro perfumes e toco em coisas brandas. Por minha vida, sou realmente um nobre e não um funileiro, um Cristóvão Sly. Pois bem, trago aqui minha mulher e outra vez uma caneca da melhor cerveja. O cara continua nessa. E o segundo criado diz: Vossa Alteza gostaria de lavar as mãos? Os criados apresentam bacia, toalha, etc. Como ficamos alegres em vê-lo com o juízo reestabelecido, que agora, para sempre, seja apenas quem é. Esses 15 anos viveu sempre num sonho, e mesmo se acordava, ainda assim dormia. Sly: esses 15 anos é o que eu chamo um cochilo, e não falei durante todo esse tempo? Primeiro criado: sim, meu senhor, mas palavras sem nexo, pois, embora estivesse deitado nesta bela câmara, reclamava sempre que o punham na rua a pontapés, e lançava os piores insultos contra a dona da casa, ameaçando levá-la aos tribunais, porque ela o servia em canecos de barro e não em cântaros lacrados. Algumas vezes gritava chamando Cecília Hackett. Sly: é a criada da cervejaria. Terceiro criado: ora, o senhor não conhece tal criada, nem tal cervejaria, nem nenhum desses nomes que chamava, como Estevão Sly, o grego João Dorminhoco, Pedro Turf e Henrique Pimpernel, né? E mais 2 dezenas de nomes de homens semelhantes que nunca ninguém viu nem existiram. Sly: que Deus então seja louvado pela minha recuperação. E todos dizem, né? Amém. Então Sly continua: agradeço a todos, saberei recompensá-los. Então entra o pajem vestido de mulher, acompanhado de outros servidores. E o pajem diz: como se sente o meu nobre senhor? E Sly: muito bem, estou muito bem. Isto aqui é bastante divertido. Onde está minha esposa? E o pajem diz: aqui, nobre senhor, que desejas com ela? E o Sly diz: então és minha esposa e não me chamas de esposo? Sou senhor para os criados, para ti um companheiro. E o pajem: meu esposo e meu senhor e marido, sou tua mulher, obediente em tudo. E o Sly responde: eu bem sei, como devo chamá-la? E o Lorde responde: Madame. E o Sly: Madame Joana ou Madame Alice? Aí o Lorde responde: Madame e nada mais, é assim que os nobres chamam as esposas. O Sly: Madame esposa, afirmam que eu dormi e delirei por mais de 15 anos. E o pajem responde: é a mim, me pareceram 30, vivendo tanto tempo longe de teu leito. Então o Sly diz: é muito, criados, deixem-nos sós, madame, despaze e venha para a cama.
E o pajem responde: Senhor, 3 vezes nobre, eu te suplico desculpar-me ainda por uma noite ou 2, ou pelo menos até que o sol se ponha. Os nossos médicos recomendaram isso expressamente, pois há perigo de uma recaída e é aconselhável que eu me conserve ausente do teu leito. Espero que esta razão me justifique. Então Sly continua, responde, pro pajem. Ai, que é quase impossível me conter por mais tempo, mas eu estaria perdido se caísse em delírio novamente. Assim me conterei que se contenham a carne e o sangue. Então entra um mensageiro. E o criado diz: Os comediantes de Vossa Senhoria, ouvindo falar de tua cura, vieram representar uma agradável comédia. Acham os médicos que isso lhe convém, pois observam que o excesso de tristeza deixou seu sangue congelado. A melancolia é a mãe dos desvarios. Assim, acham bom que assista a um espetáculo, pois quando a alegria e a animação nos envolvem o espírito, afastam muitos males e prolongam a vida. Então Sly responde: Está bem, eu assisto. Que representem. Não é uma dança de Natal, nem truques de saltimbancos? E o pajem diz: Não, meu bom senhor, o miolo é melhor. O Sly responde: É miolo de pão? E o pajem responde: O miolo da história. A Sly: Pois bem, vejamos. Vem, madame, minha esposa, senta aqui ao meu lado e deixe o mundo girar. Jamais seremos tão jovens. E fanfarras. Então, esse é o final do prólogo. E depois a gente vai continuar pro ato 1. Yes!